Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Cyril Ramaphosa é oficialmente presidente da África do Sul. Ramaphosa foi empossado hoje em Pretória perante mais de 30 mil pessoas, com destaque para chefes de Estado e de Governo. Estádio Loftus Versfeld lotado para a tomada de posse do quinto presidente da África do Sul após a queda do apartheid. Mais de 30 mil pessoas juntaram-se este sábado em Pretória para acompanhar o empossamento de Cyril Ramaphosa, reeleito presidente da República quarta-feira pelo Parlamento após a vitória do ANC nas eleições legislativas de 8 de maio. A cerimônia solene foi presenciada por vários chefes de Estado africano e do mundo, com destaque para o estadista moçambicano Filipe Nyusi, do Senegal, Macky Sall, do Ruanda, Paul Kagame, da Namíbia, Hage Geingob e outros, além de personalidades, entre elas o antigo estadista sul-africano Thabo Mbeki e a viúva de Nelson Mandela, Graça Machel. Nelson Mandela, acho que é entrar com a José, deve ser a José. Ramaphosa chegou às 11 horas ao estádio, acompanhado da sua esposa. Orações abençoaram o evento e antecederam o juramento de posse. I, Matamera Cyril Ramaphosa, Acho que devia ter dito o contrário. that I will be faithful to the Republic of South Africa. Seguiram-se um show de paraquedismo, salvas de canhão e a revista A Guarda de Honra. A razão pela qual são despoletados esses escândalos. No discurso de tomada de posse, o quinto presidente da África do Sul começou por garantir trabalhar com os países africanos no desenvolvimento do continente. Today we reaffirm our determination to work with our sisters and brothers across the continent to realize the African Union's vision of Agenda 2063, to build the Africa that all Africans want, to forge a free trade area that stretches from Cape Town to Cairo, bringing growth and opportunity to all African countries. Internamente, apelou à união entre as diferentes forças políticas em prol do interesse nacional. Despite our differences, despite a past of conflict and division and bitterness, despite also the fierce political contestation amongst 48 political parties in recent months, we all share the same hopes and fears, the same anxieties and aspirations. E tal como foi sua bandeira durante a campanha eleitoral, voltou a apelar ao combate à corrupção. Let us also forge a compact of an efficient, capable and ethical state, a state that is free from corruption, for companies that generate social value and propel human development, and for elected officials and public servants who faithfully serve no other cause than the cause of our people. O dia da tomada de posse do novo presidente coincidiu com o Dia de África. O dia foi estabelecido pela União Africana a 25 de maio de 1963 e é comemorado no continente e internacionalmente. E por ser dia de festa, a cerimônia terminou com celebração, mesmo à moda sul-africana. Religiosos e participantes da cerimônia de tomada de posse de Cyril Ramaphosa querem uma governação que reduza o desemprego, a corrupção e a criminalidade, criando condições para o desenvolvimento da economia sul-africana. Queremos uma África do Sul livre da corrupção, da xenofobia, da criminalidade e de outros males que afetam o país. Que seja um país de prosperidade, paz e justiça social. Dos populares. Portanto, ele é olhado como uma esperança. When I which the day went,
Estou muito feliz com o discurso do presidente Cyril Ramaphosa. O que se pode esperar daqui em diante são mais ações no sentido de desenvolver cada vez mais a África do Sul. Espero que as ações do presidente sejam no sentido de combater a pobreza, reduzir o desemprego e criar condições para o crescimento da economia. Todas estas ações devem ser desencadeadas no clima de um setor privado forte e com contribuição no desenvolvimento da sociedade. And pushes the frontiers of poverty. We support that and we are saying as business, Tumatina Sabasekona, Uksagela Mongamel. O analista político Gabriel Ngomana diz que Ramaphosa traz esperança para a África do Sul e para o ANC, que enfrenta o descrédito devido aos casos de corrupção despolitados durante o mandato de Jacob Zuma. Nós vimos o presidente Ramaphosa na sua tomada de posse com um discurso panafricanista. Portanto, nós estávamos preocupados porque durante a campanha víamos que o ANC estava a distanciar-se, portanto, destes seus princípios, portanto, da unidade dos povos africanos. E, portanto, o presidente hoje já traz este discurso de união entre os povos africanos, como também apela a uma coesão interna do povo da África do Sul, portanto, que está dividido por questões internas, político-internas, e é um presidente que traz uma esperança desde a sua subida à liderança do ANC. O ANC está fragilizado e Cyril Ramaphosa aparece aqui como o galvanizador de novas energias dentro do ANC. Nós vimos no próprio dia da votação Cyril Ramaphosa a pedir desculpas aos sul-africanos. É como se ele assumisse estes problemas. São problemas sobejamente conhecidos. Nós sabemos que dentro do próprio ANC iniciaram sindicâncias, portanto, de investigação sobre membros, portanto, envolvidos em atos de corrupção. Então, estes problemas todos os sul-africanos são conhecidos. Não é por acaso que os religiosos tanto os apontam no dia da tomada de posse como uma forma de refrescá-lo a memória que o senhor prometeu que vai combater a corrupção e vai levar a economia sul-africana a bom bordo. Celebra-se hoje o Dia de África. Para marcar a data, centenas de jovens associados a organizações da sociedade civil marcharam na cidade de Maputo em reivindicação contra vários males que afetam o continente, tal como é o caso da corrupção. Foi na estátua de Eduardo Mondlane, homem que é símbolo de unidade nacional, que os jovens uniram-se para celebrar a África, mas também criticar africanos. Exigem mais liberdades e menos opressões, mais justiça e trabalho. E porque é Dia de África, quase todos os países foram lá representados. Falou-se de unidade. Corrupção, um mal generalizado no continente, mereceu também grande destaque. Corrupção em África, se formos a ver, é um problema de quase todos os países. Nós temos, como um dos nossos grandes desafios, apelar ao cidadão comum primeiro para adotar uma postura de combate à corrupção. Nós estamos a falar de uma corrupção que não acontece somente no lado do governo, mas sim também do lado do povo. Enquanto nós continuarmos com países com índices de corrupção extremamente altos, isto vai enfraquecer cada vez mais a nossa capacidade de desenvolvimento, vai enfraquecer ainda mais a nossa capacidade de captação de receita e de utilização de modo justo desta receita que se capta através dos diferentes impostos, vai enfraquecer a nossa democracia e isto vai perigar e vai comprometer de modo absoluto o nosso desenvolvimento. Mais do que fazer crítica, a juventude diz querer fazer parte da solução dos problemas. Eu acredito que o papel da juventude nesse sentido é fazer coisas como essa, dar a voz, dar a cara, dar a sua opinião e perceber que fazem parte da sociedade. E se nós nos mantermos calados, nós estamos a ser coniventes e precisamos ser ativos na mudança. Dia 25 de maio é considerado o Dia de África porque foi neste dia, em 1963, que se criou a Organização de Unidade Africana, atualmente designada União Africana. Ainda sobre o Dia de África, a Unilikungu e o Esquitaque na Beira desafiam a sociedade civil
a unir esforços para encontrar soluções para problemas que apoquentam o país e o continente africano. As duas instituições defenderam este posicionamento nesta sexta-feira na cidade da Beira, durante uma palestra atinente à passagem de mais um aniversário da União Africana, uma palestra que contou com estudantes universitários, acadêmicos, investigadores, entre outros participantes, com o objetivo de refletir em conjunto os caminhos para o bem-estar do continente. O Ishkitaki e a Unilicum acreditam que só unidos os africanos poderão construir um continente livre das injustiças sociais e das imposições do Ocidente. Quando se desenhava a União Africana, tinha objetivos claramente diferentes daquilo que são os desafios hoje. Mas não nos deixa de lado de repensarmos aquilo que já tinha sido desenhado para ver até que ponto as propostas que os primeiros líderes africanos, tanto na diáspora como os Marcos Garvey, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Eduardo Mondlane, Samora Machel e os demais líderes africanos que tentaram lutar para a liberdade deste continente, de Moçambique em particular, como é que nós podemos trazer aquilo que eram as suas ambições, as suas perspectivas para um continente cada vez mais livre, não só na perspectiva política, mas também na perspectiva econômica. Tiago Tindai, docente na Unilicum, que falava em nome das duas instituições de ensino superior que organizaram a palestra, lembrou que politicamente os africanos, na sua maioria, gozam de alguma liberdade. Mas ainda nos falta cada vez mais uma liberdade econômica em que nós pensamos na nossa economia, nós desenhamos as nossas políticas econômicas e também uma liberdade cada vez mais social de integração nossa como cidadãos, nossa como seres que precisamos de uma liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de desenhar aquilo que nós queremos na nossa vida. Para este acadêmico, a solução é os africanos lutarem. Não lutarem, pegarem armas para nos matarmos, mas é lutarmos para desenvolvermos este continente africano que tanto necessita do nosso trabalho, do nosso suor e das nossas mãos. Populares dos bairros da Matola Gari e Siduava protestaram hoje contra a ligada usurpação de terrenos e agressões supostamente protagonizados por militares. O município da Matola e responsáveis pelo quartel prometeram pronunciar-se próxima semana. Está instalada confusão entre a população e um quartel militar localizado no bairro Matola Gari, no município de Matola. O fato é que a população alega estar a ser vítima de usurpação de terra e acusa os militares de levarem suas terras que usam para a prática de agricultura. Os líderes dos bairros Matola Gari e Siduava dizem que já remeteram o caso às autoridades. Sábado passado, começaram a abrir sábado passado, nós viemos fechar ali. Já vieram de novo, começaram a fazer já de novo a cova. Atirante nos dias que nós não estamos aqui na Machamba, porque estão a roubar. O presidente do município, é ele que está a dar ordem. Porque um comandante da defesa não tem direito de andar, deixar de defender a pátria, andar a defender o terreno. Hoje, nós ficamos admirados, porque o nosso governo, se vê que esse espaço quer levar, há leis que foi criado pelo governo, de que eu quero fazer isto, vocês saem, ficam aqui. Mas isso que não acontece. E também o governo não aproxima aqui. Quem vem sempre aqui é militar. Mesmo o município para vir ter conosco aqui é difícil. A confusão reacendeu-se na semana passada, quando a população tentou impedir os militares de retirar a areia neste local, o que culminou com o uso da força para dispersar os manifestantes. Mesmo ontem, quando estivemos aqui, porque nós nas sextas reunimos, a reivindicar esta cova aqui. Então saíram uma equipa, não sei se é um batalhão, rodearam-nos tudo isto aqui, com militares armados. Então ali explodiram 2 minas. Então até uma senhora desmaiou aqui. Ninguém das autoridades pronuncia-se sobre o assunto. Somos perseguidos e ameaçados com armas. Em alguns locais temos medo de cultivar a terra porque somos constantemente ameaçados com armas militares. Pedimos socorro. Se quiserem os terrenos, que nos deem alguma recompensa.
O desentendimento entre a população e os militares acontece há cerca de 15 anos e agravou-se em 2018, quando uma criança de 6 anos morreu após ter sido atingida por uma bala que a população acredita ter sido disparada pelos militares. A STV procurou ouvir o Ministério da Defesa e o município em torno deste assunto e estas duas instituições prometeram pronunciar-se ao longo da semana sobre o caso. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. Traficantes de pedras preciosas em Montepês são os líderes e financiadores do grupo armado instalado em Cabo Delgado há cerca de 2 anos. O fato foi revelado pelo comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael. As causas e os financiadores dos ataques armados em Cabo Delgado foram publicamente anunciados pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique no distrito de Montepês durante uma reunião de escutação pública sobre a criminalidade na província. Perante a população, Bernardino Rafael denunciou os autores e descreveu o trajeto dos traficantes de pedras preciosas de Namanhumbir, que supostamente são líderes do grupo de insurgentes. Foram esses que estavam como cabecilhas daqueles criminosos que pegavam a pedra aqui preciosa nossa, rubi e outras pedras preciosas, iam entregar aos jovens, carregavam para o litoral, depois levavam para fora do país. A partir daqui, eram garimpeiros. Sobretudo, os cabecilhas deles eram eles que comercializavam as pedras preciosas nossas. E com ódio, quando nós fizemos a operação contra o garimpo, viraram inimigos, começaram a nos combater. Entretanto, apesar dos avanços registrados nas investigações da polícia, o grupo armado continua a ser financiado a partir de Montepês, segundo confirmou Bernardino Rafael. Nós temos que ser vigilantes para desmantelar, denunciar essas pessoas que transferem valores através de empresa aqui em Montepês para os malfeitores. Temos que desmantelar aqueles que querem recrutar jovens para fileiras dos malfeitores. Só a partir de desmantelamento das cidades ou das vilas e, sobretudo aqui, podemos controlar com a nossa vigilância aqueles indivíduos que matam, assassinam, queimam residências dos moçambicanos. A mega operação de retirada compulsiva de cerca de 6.000 supostos garimpeiros e traficantes de pedras preciosas de Montepês foi realizada pela polícia em abril de 2017, 6 meses antes do início dos ataques armados em Cabo Delgado. Fornecedores privados de água anunciam o agravamento do preço a partir deste mês. Atualmente, em zonas com cobertura de energia elétrica, a tarifa de água é de 50 meticais por metro cúbico e a partir deste mês o preço aumenta para 70 meticais. Artemisa Langa tem um agregado familiar de 5 membros e gasta em média mensal 10 metros cúbicos, isto é, paga por mês 500 meticais, valor que poderá subir para 700 meticais. Vai ser pesado. Vai ser pesado porque, como estou a dizer, o custo de vida não está nada fácil e a água também está a subir e uma e outras coisas também está a subir. Este homem vive na zona da Matola Gar, na autarquia da Matola. Mostra-nos o contador que tem o registro de 30 metros cúbicos em 8 meses, embora fique muitos dias sem água. Aníbal Macamo espera que o agravamento venha a melhorar a situação. Bem, eu penso que eles também devem estar interessados em aumentar a capacidade. Se calhar não tenham condições para aumentar a capacidade, né, de fornecimento. São apenas privados, se calhar pequenos. Não estou a dizer que não ia pedir ou não posso pedir um pouco mais deles, né? Pelo menos eu não estou satisfeito. Para quem tem a missão de prover o chamado precioso líquido, entende que o aumento das tarifas é para melhorar a qualidade do serviço que presta ao consumidor. Isso significa o melhoramento da qualidade de fornecimento de abastecimento de água aos nossos clientes. Em 2016, 1 kW de energia elétrica custava 4,65 meticais. Hoje, o valor aumentou para 13,39 meticais, o correspondente a um aumento na ordem de 188
25%. O gasóleo usado em zonas sem energia elétrica custava em 2016 45,3 meticais o litro e atualmente é vendido a 65,56 meticais, um aumento de 45%. Estas são as contas feitas pela Associação dos Fornecedores Privados de Água, que justificam o aumento do metro cúbico de água. Este agravamento terá sido articulado com o governo? Foi sim. É por isso que estamos a dizer desde fevereiro, né? E nós fizemos a nossa assembleia, tivemos indicações do que é que nós devíamos fazer junto do governo e fizemos a nossa parte junto do governo. Para zonas com cobertura elétrica, a tarifa doméstica passa de 50 para 70 meticais, já a tarifa comercial passa dos atuais 55 para 77 meticais. E onde não há energia elétrica, a tarifa doméstica muda de 60 para 75 meticais e a comercial passa de 65 para 82 meticais. O agravamento terá efeitos a nível nacional. Mais 3 funcionários da Direção Provincial de Migração de Nampula foram detidos pelos serviços de investigação criminal. Os detidos são indiciados de envolvimento em caso de falsificação de documentos. A denúncia foi feita a princípios deste ano. As diligências investigativas decorreram, tendo culminado com a abertura de um processo crime, de onde 3 funcionários da Direção Provincial de Migração de Nampula foram detidos por falsificação de documentos. Recebemos uma denúncia de falsificação de documentos a nível da Direção Provincial de Migração de Nampula. Estou a falar de DIRES e vistos de entrada de cidadãos estrangeiros. E dessa denúncia incitamos algumas diligências investigativas que culminaram com a abertura de um processo crime e que neste momento foram recolhidos às celas 3 colegas. A investigação ainda continua para se apurar o nível de envolvimento de cada detido, como também sobre a existência ou não de mais funcionários no caso. Pode ser que aconteçam situações anteriores, não é? Mas a única situação que nós tivemos o conhecimento é esta, que agora estamos a trabalhar para responsabilizar os autores. Ainda estamos na fase de instrução preparatória. Refira-se que quarta-feira passada foi detido o chefe da repartição do movimento migratório por cobranças a estrangeiros na via pública e aos fins de semana. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, estudantes universitários da Beira estão a beneficiar de uma capacitação em matéria ligada à intervenção psicossocial. A capacitação implementada por uma universidade de Israel visa prestar assistência psicossocial às famílias vítimas das intempéries em Sofala. Cerca de 50 estudantes do curso de Psicologia das Universidades Licungo, a antiga Universidade Pedagógica e Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipante começarão dentro de dias a prestar assistência psicológica às vítimas do ciclone Idai na cidade da Beira e das inundações no distrito de Buza, em Sofala. Para tal, os referidos estudantes estão a beneficiar neste momento de uma capacitação ministrada por Morche Faz, docente universitário proveniente do Israel e especialista em estudos resilientes sobre traumas. It's a very important collaboration between... Eles viram sentido junto a Natan que deviam buscar ferramentas que pudessem vir para cá e oferecer, primeiro no âmbito do ciclone Idai, segundo num complexo estudantil. Entretanto, a Unlicungo e o Esquitac acreditam que após esta capacitação, seus estudantes estarão em melhores condições para interagir com os afetados. O ciclone passou e as pessoas ainda continuam traumatizadas. Então, este tipo de evento veio para capacitar os nossos estudantes para, junto ao governo, verificar até que ponto que nós podemos fazer o segmento de ajuda. A Universidade do Israel, eles são especializados em trauma. Então, é uma ferramenta nova que a gente não conhecia
E a partir desta palestra, a partir das formações, das capacitações que nós fomos tendo, e nós também aperfeiçoamos e aprimoramos umas novas técnicas de como assistir as vítimas em situações de crise. O setor da agricultura registrou um decréscimo de produção de carne bovina de 790 toneladas em 2015 para 496 em 2018. A febre aftosa é apontada como a causa para a redução. Estes dados foram avançados por Jabula Zibia, diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar da Zambésia, no quadro do 5º Conselho Coordenador do setor. A produção de carne passou de 792 toneladas em 2015 para 496 em 2018, que responde a um decréscimo de 37%. E este decréscimo registrou-se devido também à restrição e o controle dos animais face a algumas doenças que se registraram na nossa província, como, por exemplo, a febre aftosa. Sim, na produção de carne, Zambésia registrou decréscimo. Na produção de cereais, leguminosas, raízes, tubérculos, entre outras, registrou acréscimo. Com efeito, na campanha agrária 2017-2018, a produção de cereais foi de cerca de 1,6 milhões de toneladas contra 1,4 milhões registrados na campanha agrária 2014-2015, o que corresponde a um crescimento de 14%. Quanto às leguminosas, o crescimento foi de 25%, com o resultado do aumento da produção de cerca de 409 mil toneladas em 2014 para 512 mil toneladas na campanha 2017-2018. O 5º Conselho Coordenador Provincial da Agricultura termina este sábado. O Tribunal Judicial de Cabo Delgado adiou a instrução contraditória do caso dos 2 jornalistas acusados de injúria contra as Forças Armadas de Moçambique e instigação pública a crimes com uso de meios informáticos. Os jornalistas Amada Boubacar e Germano Adriano foram ao Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado para responder a uma acusação provisória do Ministério Público que não chegou a concluir a instrução preparatória do processo dentro do prazo de prisão preventiva. Para a instrução contraditória, além dos acusados, foram convocados 2 colegas dos arguidos, um jornalista e o delegado provincial do Instituto de Comunicação Social. Entretanto, alegadamente devido à ausência de 2 declarantes, o juiz do caso adiou a sessão. Ficou adiado para dia 27 de junho, porque as 2 pessoas que tinham sido notificadas para estarem presentes, infelizmente as notificações não chegaram a tempo, porque um tem a residência profissional em Moeda e o outro a residência profissional em Mangado, que dista mais ou menos a 450 km da cidade de Pemba. O adiamento desmotivou a defesa, que prevê uma demora no desfecho do caso, mas o advogado garante que não vai desistir até provar a inocência dos jornalistas. Estamos muito cientes de que esta audiência é muito importante para nós, porque esta audição vai provar mais uma vez a inocência que os 2 jornalistas têm ao longo desta acusação. No processo 27/2019, os 2 jornalistas, Amada Boubacar e Germano Adriano, ambos da rádio comunitária de Nasej, em Macomia, são acusados de instigação a crime com uso de meios informáticos e de terem ofendido a honra das Forças de Defesa e Segurança instaladas na zona norte de Cabo Delgado, devido aos ataques armados supostamente protagonizados por um grupo de insurgentes cuja origem e motivações continuam oficialmente desconhecidas. Mais de 1000 operadores de mototáxis em Chimoio foram formados em matéria de segurança rodoviária. A formação visa diminuir os acidentes de viação que só neste trimestre já fizeram 7 mortos. O crescimento exponencial da atividade dos mototáxis em Gondola e Chimoio está a ser acompanhado por elevados índices de acidentes que de janeiro a esta parte causaram luto nas famílias, uma situação que se deriva do desconhecimento do Código de Estrada. Nós olhamos que os motociclistas têm sido um grupo vulnerável em acidentes, porque esses têm adquirido seus meios no mercado informal e em algum momento
algumas pessoas não têm passado percebido de que é preciso que essas pessoas passem para uma formação mínima para o conhecimento e respeito pelo Código de Estrada. O edil de Gondola, Arlindo Ngozo, diz que as formações já começam a surtir efeitos. Temos casos decrescentes de acidentes. Nós sabemos que temos vários casos de acidentes de mototaxistas, mas ultimamente estamos bastante satisfeitos. Eles estão a coordenar e nós, como município e a polícia, estamos super satisfeitos. Já os formadores defendem um acompanhamento permanente dos operadores de mototáxis como forma de reduzir a sinistralidade. Eles estão capacitados, já podem se fazer a via pública sem nenhuma dificuldade, principalmente condução defensiva. As pessoas não tinham condução defensiva, se faziam a estrada sem nenhuma noção do que era o que é condução defensiva. Estávamos a 75% no âmbito dos acidentes ao nível da Vila de Gondola, mas com essa formação que nós temos a dar, e estamos a sempre a dar, temos a observar que tende a baixar o nível de acidente. O partido Frelimo na Zambésia realizou uma marcha para apelar a adesão ao recenseamento eleitoral e saudar a terceira sessão ordinária do Comitê Central que teve lugar em Maputo. A marcha, que teve início no comitê da cidade, rodou algumas artérias da urbe. A iniciativa surge para apelar à população a aderir ao recenseamento eleitoral que termina a escassos dias. Precisamos de continuar a massificar o recenseamento eleitoral. Precisamos de continuar a mobilizar para o recenseamento eleitoral. Essa massificação para que os postos de recenseamento tenham muita gente, que essa gente tenha o cartão de eleitor, para que no dia 15 essa população vão para votar apoiando no projeto da Frelimo e no seu candidato Filipe Jacinto Nunes. Para além do recenseamento eleitoral, a marcha tinha em vista saudar a terceira sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, decorrido recentemente em Maputo. Nós, a província da Zambésia, em todo o distrito, hoje está acontecendo essa marcha de alegria, de divulgação das decisões da terceira sessão do Comitê Central, que chancelou o camarada Filipe Jacinto Nunes como candidato da Frelimo. Na ocasião, os militantes se comprometeram em trabalhar arduamente para que o Partido Frelimo amealhe bons resultados nas eleições do próximo dia 15 de outubro. Perto de 300 agricultores da província de Maputo estão a ser capacitados sobre boas práticas agrícolas no âmbito do projeto Agromosal. A administradora da Fundação Soico diz que a capacitação visa, sobretudo, introduzir técnicas científicas na agricultura. A agricultura continua sendo a principal atividade econômica em Moçambique, absorvendo cerca de 80% da população ativa. Entretanto, a maior parte dos camponeses ainda não tem conhecimento de técnicas que ajudem a incrementar a produção e a produtividade. Por essa razão, a Fundação Soico, com apoio da multinacional Mosal, está a implementar uma iniciativa denominada Agromosal, cujo objetivo é dar assistência técnica aos agricultores. Esta terça-feira, perto de 300 agricultores de 9 associações beneficiaram de uma capacitação em matéria de tratamento dos solos. Portanto, a expectativa é que os camponeses assumam toda a matéria que está a ser ministrada nas formações e que depois, ao passarem para o campo, apliquem as melhores práticas, que é para haver maior sucesso naquilo que vai ser a produção. Além de ajudar no aumento da produção e da produtividade, Graciete Carrilho disse que o projeto visa, igualmente, fazer com que os agricultores sejam autossuficientes. Mas como tem sido hábito tudo lhes ser doado, há este problema: se não doam, a gente não faz. Nós o que estamos é a tentar fazer mudar também um pouco a atitude. Façam por vocês mesmos, nós estamos aqui para ajudar, mas a vontade primeira tem que ser do camponês, porque senão o que é que acontece? Quando este projeto Agromosal sair, a atividade no campo morre, e não é isso que nós pretendemos. Na verdade, a formação não visa alterar os métodos usados pelos camponeses, mas sim melhorá-los,
tal como explica o docente de agronomia da Universidade Eduardo Mondlane. Nesses campos de demonstração vamos testar diferentes tecnologias. Uma das tecnologias é o que eles já fazem, as práticas dos agricultores em si. As outras são as melhores práticas, porque nós colhemos amostras de solo nos campos, analisamos no nosso laboratório, na Faculdade de Agronomia, temos resultados e vamos desenhar recomendações de adubação. Então vamos testar, nesse caso, a dose correta. Vamos também trazer algumas práticas melhoradoras, vamos testar a combinação de adubação orgânica e inorgânica, que é para poupar o custo ou a dose de aplicação. E os beneficiários da iniciativa agradecem e prometem resultados animadores. Depois desta capacitação, estou a adquirir muita experiência. As temperaturas do sistema de regadio, a temperatura da sementeira, assim como o regadio, assim como o sequeiro. Regava de qualquer maneira, né? Mas com a evolução já aprendemos a adubagem, medicamento, por isso aqui não é assim, isso aqui é assim, sim. Então podemos esperar muita coisa. Muita coisa, sim. O projeto Agromosal prevê apoiar, durante 2 anos, um total de 10 associações dos distritos de Boane e Namaacha, na província de Maputo. Convido ao breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a Zona Sul, prevê-se uma máxima para Maputo, 28, 16 de mínima, Xai-Xai, 26 de máxima, 14 de mínima, Inhambane, 26 de máxima, 18 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira, 26 de máxima, 19 de mínima, Quilimane, 27 de máxima, 19 de mínima, Chimoio, 22 de máxima, 13 de mínima, Tete, 28 de máxima, 21 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 26 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 21 de máxima, 11 de mínima. De volta ao Jornal da Noite, o avião 737 MAX da Boeing pode voltar a voar no final de junho, segundo a informação dos representantes da Agência Federal da Aviação dos Estados Unidos da América. Caso a decisão seja confirmada, as companhias aéreas norte-americanas poderão reativar os 737 MAX que têm nas frotas a tempo da temporada alta do verão, evitando assim somar mais prejuízos. As aprovações de outras autoridades aeronáuticas em todo o mundo levarão certamente mais tempo. E em plena guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, 10 companhias aéreas chinesas reclamaram compensações à norte-americana Boeing pela paralisação dos aviões 737 MAX, que estimam que irá atingir os 520 milhões de euros. A Boeing anunciou há uma semana que completou uma atualização no software de alertas dos pilotos, conhecido como MCAS. Uma falha que terá estado na origem dos acidentes da Lion Air e da Ethiopia Airlines, que resultaram em 346 mortos. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou ontem um possível acordo com a Huawei, através do qual se pode colocar uma trégua na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Falando à imprensa na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que vai disponibilizar cerca de 14 milhões de euros destinados a combater a guerra comercial com China, investindo no setor da agricultura. Estou a anunciar que ordenei ao secretário da Agricultura que fornecesse 16 milhões de toneladas de ajuda aos agricultores e criadores de gado dos Estados Unidos. Tudo vem da China. Na mesma ocasião, Trump deu a conhecer que tal projeto vai incluir a companhia móvel Huawei, abrindo-se assim um espaço para um possível acordo. Até é possível que o Huawei venha a ser incluída em algum tipo de acordo comercial. Se chegarmos a um acordo, poderei imaginar a Huawei a ser incluída em alguma forma ou parte de acordo. O presidente norte-americano também revelou que se encontrará com o presidente da China, Xi Jinping, quando comparecerem à reunião do G20 no próximo mês no Japão.
E na página desportiva, Mambas defrontam este domingo a Namíbia em jogo da primeira jornada do Grupo B da primeira fase do torneio COSAFA, que se realiza em Durban. Os jogadores e a equipa técnica consideram o jogo diante dos Bravos Guerreiros o mais importante desta fase. Então, estamos cientes que vamos ter Namíbia, que nós já conhecemos muito bem, trabalhar só para vencermos o jogo. Namíbia não é um adversário de 7 cabeças. Se formos a ver em todos os jogos que tivemos contra eles, só fomos penalizados no resultado, mas saímos a equipe que mais posse de bola manteve. É assim como os jogadores dos Mambas caracterizam a Namíbia, primeiro adversário no torneio COSAFA edição 2019, que decorre desde este sábado em Durban, África do Sul. Será, de resto, a 11ª vez que as duas seleções vão se cruzar no seu historial, com os Mambas a procurarem estabilizar as estatísticas entre ambos. É que, em 10 jogos já realizados, os Bravos Guerreiros venceram 5 jogos contra 3 vitórias dos Mambas, havendo ainda registro de 12 empates. Em termos de golos, a seleção de Moçambique marcou apenas 5 golos e sofreu 14, números que podem não assustar para o jogo deste domingo. Ademais, os Mambas vão para este embate com o objetivo não só de vencer e ter vantagem nas contas finais do grupo para a qualificação aos quartos de final, mas também de buscar uma vingança aos últimos resultados mal conseguidos. Na fase de qualificação ao CAN 2019, os namibianos venceram os Mambas 2 vezes, sendo o 1-2 em Maputo e 1-0 em Windhoek, que afastaram o combinado nacional da fase final da competição africana. Os jogadores e a equipa técnica já têm a fórmula para ultrapassar o seu adversário deste domingo. Afinal, não é nenhum desconhecido. Eu acho que é tudo uma questão de vontade de querer. A gente tem um grupo muito forte, temos jogadores muito jovens que integram-se agora à seleção, outros pela primeira vez, outros já cá estiveram. Então é uma questão de confiança, autoconfiança em nós mesmos. Para a Namíbia é mais fácil eles estarem motivados. Nós estamos a trabalhar para isso. Não medimos nenhum adversário. Tratamos todos os adversários do mesmo tamanho. Temos um primeiro jogo com o adversário que conhecemos e, portanto, vamos encarar efetivamente da mesma forma como nós temos encarado todos os jogos. Pretender vencer. E, portanto, jogo a jogo, vencer mais e poder progredir na competição. A partida entre Moçambique e Namíbia terá lugar no King Goodwill Zwelithini Stadium, em Durban, quando forem 14 horas. Ferroviário de Maputo garante que está na fase final da Enter Maputo Basket para vencer a competição pela 6ª vez consecutiva. É o atual campeão africano em título da maior prova de clubes do continente. Não obstante, travou com mérito todas as equipas que teve pela frente nesta Engen Maputo Basket. Fruto disso, começa terça-feira, 28 deste mês, a defender o 5º título conquistado ano passado, diante do mesmo adversário dos últimos 5 anos, o Coxa do Sol. O mesmo Coxa do Sol que venceu com larga vantagem em todos os jogos em que se defrontaram na fase regular. Mas Leonel Mabé Manique sabe que não é como as coisas começam, mas sim como terminam. Já estamos naquilo que a parte final é ganhar. E ninguém vai para uma final para perder, então acho que o nosso objetivo não foge disso, é tentar ganhar. Mas acima de tudo, para poder conquistar isso, temos que trabalhar, melhorar alguns aspectos e acima de tudo respeitar aquilo que é o trabalho feito por Coxa do Sol até então, porque não é um trabalho vão. O público é convidado a fazer parte da grande festa dos playoffs da final da Engen Maputo Basket, a melhor de 5 jogos, no pavilhão de Machakene. Pedir que apareçam aos campos, é bom perceber que tem pessoas que olham para o basquete. É de lamentar que o público só aparece nas finais. E como já estamos na final, por favor, o público apareça. O público pedir que viessem ao pavilhão, enchessem, apoiassem as suas bandeiras, que nós vamos fazer de tudo para proporcionar um bom basquetebol. Recorde-se que o vencedor da prova terá como prémio 500 mil meticais, sendo que o segundo classificado encaixa 300 mil meticais. Já o Costa do Sol pretende contrariar o favoritismo do Ferroviário de Maputo. A equipa está motivada para os play-offs desta final, que começa a ser disputada terça-feira. Contrariar, primeiro, o histórico de confrontos nas finais com o Ferroviário de Maputo e conquistar o título de campeão da cidade. Segundo, quebrar a hegemonia de uma equipa que tem dominado a modalidade nos últimos 5 anos. Este
é o objetivo do Costa do Sol, que prepara os jogos dos playoffs da final da Engen Maputo Basket ao pormenor e com os olhos postos na vitória. E nós vamos tentar entrar, né, para quebrar a hegemonia do Ferroviário. Já é como diz, é a quinta vez que a gente não consegue ganhar o Ferroviário. Dessa vez que certeza vamos tentar fazer o possível, que é para ser de vez. Segundo classificado na fase regular, o Costa do Sol quer terminar em grande esta prova e, para tal, conta com uma estrutura equilibrada. Motivadas, as canarinhas querem proporcionar uma final bem disputada. Aliás, convidam o público a marcar presença em peso no pavilhão de Machaquene para acompanhar os jogos dos playoffs que iniciam terça-feira. Pedir ao público, às pessoas amantes do desporto, não só do basquete, que se façam presentes ao pavilhão de Machaquene. Nós, atletas, prometemos fazer um espetáculo, dar um bom jogo e contamos com o vosso apoio para que venham fazer connosco a festa do basquetebol. Aqueles que gostam de basquetebol, que venham dar um apoio ao basquetebol moçambicano nesta final que vai decorrer, que vai ser um conforto para nós sentir que o povo moçambicano está connosco e nos apoia de certa forma, não num contexto de apoiar o Costa do Sol ou o Ferroviário, mas sim no basquetebol moçambicano. Recorde-se que ano passado o Costa do Sol deu muita luta, mas acabou perdendo o jogo decisivo por apenas um ponto, ou seja, 59-60. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Até já. Boa noite.